Estamos de volta e por aqui a gente segue o Minhas TV Primeira Edição com a série especial sobre segurança pública. Hoje o tema da série são os assassinatos. Você tem ideia de quantos homicídios e tentativas de homicídios acontecem todos os dias no nosso estado? É um número, gente, que assusta e os motivos são daqueles mais variados. Tristeza profunda para as famílias que enfrentam uma tragédia como essa. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. A fé é o caminho para tentar superar uma tragédia. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A enteada de Maria foi assassinada em fevereiro deste ano. Suelen tinha 28 anos. O namorado está preso, aguardando o julgamento. Ela vivia sobre a ameaça dele, né? Os vizinhos falavam que ele erguia o som muito alto, fora de hora, né? Então, logo em seguida, escutava algum barulho ou ela chorando, né? Ele bateu muito nela antes de matar ela. Depois das agressões dentro de casa, Suelen ainda tentou fugir. Ela foi perseguida e morta a tiros a 2 quadras dali. Deixou 2 filhos de 7 e 12 anos que tentam entender tamanha crueldade. O Estevão até hoje dorme com nós. A gente já tentou pôr ele várias vezes no quarto dele. Ele não fica. Quer ver não. Quer ver, a gente escuta o barulho. Aí a gente vai no quarto, ele tá debaixo da coberta chorando. Olhares eletrônicos espalhados pelas cidades produzem flagrantes como esse. O crime foi em Naviraí em julho. Este homem matou um outro homem de 33 anos por causa de uma desavença. Ele foi preso 10 dias depois. Este ano, Mato Grosso do Sul já registrou quase 1000 casos de homicídios e tentativas de homicídios. Seria o equivalente a uma área 10 vezes maior do que este cemitério. São quase 4 casos por dia e os motivos são os mais variados e surpreendentes. Desavenças, ciúmes, acerto de contas envolvendo drogas e também pequenas dívidas. Mas será que tudo isso seria suficiente para explicar um ato tão extremo? Tirar de alguém aquilo que se tem de mais valioso, a vida? Se pegarmos as nossas matrizes históricas, a escravidão é uma das mais importantes. Quer coisa mais violenta do que a escravidão que durante mais de 3 séculos nós tivemos? O machismo, as mulheres sofrendo a opressão pelo simples fato de serem mulheres, não tendo direitos. Quer coisa mais violenta do que essa? Os preconceitos de toda ordem, o racismo, quer coisa mais violenta do que isso? Então, nós vivemos um cotidiano permeado de uma série de elementos violentos. Pelos registros da polícia, na violência doméstica e brigas em bar, a arma mais usada pelos criminosos costuma ser uma faca. Diferentemente dos acertos de contas por tráfico e dívidas. Veja como é a ação dos bandidos. O João tá aí? Nesses casos, os bandidos partem para a execução. Eu sei que é o João. A polícia afirma que a investigação de um homicídio normalmente é mais complexa que a de outros crimes. E o sucesso da apuração depende das primeiras 48 horas após o assassinato. É preciso reunir o maior número de provas materiais e as testemunhas conseguem relatar com mais precisão o que viram e ouviram na cena do crime. O assessor da Delegacia Geral de Polícia Civil diz que o número de mortes caiu 25% em relação ao ano passado. E pode parecer estranho, mas tem outra coisa que, na visão dele, ajuda na solução de um crime. A polícia tem que também trabalhar com um pouco de sorte disso. Dizem que Deus é brasileiro e eu acho que ele até, às vezes, é polícia. Então, cada caso é um caso. Em cada 100 crimes,
de homicídio, nós esclarecemos 73%. Essa é a nossa média. No interior, 69%. Mas tem uma região no estado onde esse índice é bem menor. Aqui na fronteira com o Paraguai, as execuções no meio da rua são um desafio para as polícias dos dois países. E pior, apenas 20% desses crimes são solucionados. Quem vê ou ouve alguma coisa dificilmente se dispõe a colaborar. As pessoas, mesmo as famílias das vítimas, têm muito medo de dar alguma informação sobre os crimes. Polícia Civil Disque Denúncia, bom dia. Até um Disque Denúncia foi criado pela polícia, mas o serviço pouco ajuda nas investigações. A maioria dos homicídios aqui na região de fronteira estão ligados ao tráfico de drogas, à guerra pela tomada de poder. Infelizmente, é uma região que impera a lei do silêncio e existem grandes dificuldades na investigação desse tipo de crime. Para o Sindicato da Polícia Civil do Estado, melhorias na estrutura física e de efetivo das delegacias são necessárias e emergenciais. O governo deixa a desejar no quesito segurança pública. Não compra viaturas, delegacias sucateadas, falta de efetivo policial. Hoje nós estamos numa defasagem de 600 policiais civis em todo o estado. 2 cidades de Mato Grosso do Sul não têm delegacia. Figueirão depende dos atendimentos feitos por Camapuã, a 120 quilômetros de distância. E em Japorã, as investigações são de responsabilidade da Delegacia de Mundo Novo, que fica a 15 quilômetros. Estamos, logicamente, aquém do número ideal. Porém, estão na academia, foram chamados agora 190 investigadores de polícia e, ao que me parece, mais 20 e poucos papiloscopistas. E como evitar que jovens e adolescentes se envolvam em crimes? Dados da Delegacia da Infância e Juventude apontam para a participação cada vez maior deles nos chamados atos infracionais, como roubos e tráfico. Os homicídios não são os mais frequentes, mas também preocupam por causa das ameaças. O ato infracional de ameaça é o que lidera o ranking aí de registros na nossa unidade, né? Depois desses atos infracionais, nós temos aí outros atos infracionais que vão progredindo na sua gravidade até chegar aí no roubo, no homicídio. Um desses casos atingiu duramente essa família. O pai de 82 anos foi brutalmente assassinado no mês passado. 3 pessoas foram presas, entre eles um jovem de 19 anos. Esses caras têm que pegar os 30 ou 50 anos na cadeia. Não é ficar um ano e soltar esses caras, não. Ou o que ele fez com meu pai, ele vai fazer com qualquer um. Ouvindo o seu Daniel falar, a gente lembra que um assassino pode pegar até 30 anos de prisão pela lei brasileira. E com benefícios, a pena pode cair para 18 anos, se ele for reincidente, e 12 anos se for primário. No caso dos adolescentes, a medida socioeducativa é de no máximo 3 anos. Para a família, ficam a revolta e as lembranças. Esquecer, a gente não vai esquecer nunca, né, cara? Porque do jeito que a gente viu ele ali sofrendo, né? Do jeito que ele sofreu ali, essa imagem não sai mais da cabeça da gente, nunca mais. O pai foi morto a facadas. Os assassinos que queriam dinheiro acabaram levando R$50. Machuca muita gente, porque você olha uma foto, você tá vendo seu pai e parece que tá sentado aqui. Nós tivemos muitos momentos bons. Eu chegava do serviço, nós tomávamos tereré. Eu fui na novena hoje, cara. Acabei de chegar. Prometi para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que não ia chorar. Mas é forte a pergunta. O que a gente vai fazer? E é difícil da gente não chorar junto com vocês, viu? É muita dor, é difícil, né? Só como a Dona Maria no comecinho da reportagem disse, com muita fé, e que a fé esteja sempre presente aí nessas famílias. E você ouviu ali na reportagem o Sindicato da Polícia Civil do Estado falando da falta de estrutura para o combate aos crimes, né? A gente perguntou à Secretaria de Segurança Pública sobre a estrutura física, a informação é que as delegacias estão sendo vistoriadas para receber reformas
e ampliações, mas não foi dado um prazo para isso. A nota afirmou ainda que está em andamento a licitação para compra e aluguel de viaturas para todo o estado, mas não informou quando elas devem chegar às ruas também. E sobre as cidades que não têm delegacias, segundo a secretaria, não há previsão de instalação porque falta efetivo para isso.